Fala pessoal, mais um bloco de questões para vocês. Dessa vez questões sobre AVC, assim como todos os assuntos que eu coloco aqui, abordo aqui com vocês no canal. Um assunto que cai muito em prova de concurso. Eu espero que vocês aproveitem. Mas antes de começar essa resolução de questões, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, divulguem o canal. Tenho visto que a maioria dos alunos que assistem aqui os vídeos no YouTube, a maioria não é inscrito no canal. Então deixe sua inscrição aí, deixe seu like, seu comentário, divulgue isso aqui, porque divulgar conhecimento vocês não vão perder nada, tá bom? Então vamos começar aqui a resolução de questões. Como eu falei, a parte sobre AVC e AVE. Vamos lá para a primeira questão. Em relação ao acidente vascular encefálico, analise as afirmativas abaixo. Beleza? Ele vai dar aqui o número, as opções, para que você analise quais estão corretas. Vamos lá. O AVC isquêmico é caracterizado por uma área de infarto cerebral devido à interrupção do fluxo sanguíneo que acarreta em dano estrutural irreversível. Então, o AVC isquêmico, existe o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é um AVC de entupimento. O AVC hemorrágico é um AVC de extravasamento. Então, o AVC isquêmico é caracterizado sim por uma área de infarto cerebral devido à interrupção do fluxo sanguíneo. Aqui está correto. Que acarreta um dano irreversível, também está correto. Para a delimitação da área afetada pelo infarto cerebral, bem como sua extensão, devem ser considerada a oxigenação, o equilíbrio metabólico, o fluxo sanguíneo e a circulação colateral do local afetado. Correto também. Para você delimitar aí, né, ver a área que foi afetada, você tem que ver, inclusive, a circulação colateral, porque às vezes nosso organismo ele é perfeito, né? Então, às vezes, ele cria uma circulação colateral que minimiza aí esse prejuízo, né, feito pelo AVC, tá? Então, tá correto também essa opção. A principal causa do AVC isquêmico é o tromboembolismo arterial, em decorrência de embolias cardíacas ou ainda de grandes vasos. Beleza. Inclui apenas as artérias. Pô, quando colocar apenas aqui, e quebra a questão, tá? Tudo estava certinho aqui, né? A principal causa do AVC isquêmico é o tromboembolismo, correto. Mas quando ele coloca aqui apenas as artérias, aorta e vertebrais, não. Né? Pode ser uma carótida, enfim. Pode ser outras artérias. Então isso aqui está errado. Hemorragia intraparenquimatosa e hemorragia subaracnoide não são distintas. Então está falando que são iguais. Está errado também. Tá? Aqui, pelo nome, né? Está intraparênquima e aqui subaracnoide entre as camadas ali. Então está errado. Então a 1 está correta, 2 correta, 3 errada, 4 errada. Então a letra D é nosso gabarito. Próxima questão. O acidente vascular cerebral decorre da alteração do fluxo de sangue ao cérebro, fluxo este que, quando se altera ou interrompido, é responsável pela morte de células nervosas da região cerebral atingida. Assinale a alternativa incorreta. Ele quer incorreta. Sempre lembrando, quando você for fazer esse tipo de questão, se ele falar incorreta, então você marca ali para você lembrar, tá? Ele pede a incorreta e não a correta. O AVC pode se originar de uma obstrução de vasos sanguíneos, o chamado AVC vascular hemorrágico, ou de uma ruptura de vaso, conhecido por acidente vascular isquêmico. Aqui ele já coloca o erro, né? Ele coloca aqui, o AVC pode se originar com uma obstrução de vasos sanguíneos, beleza? O chamado acidente vascular hemorrágico? Não, né? Quando eu tenho uma obstrução, eu tenho um AVC isquêmico. Tá errado, ele trocou, né? Inverteu as opções. Isso aqui já seria o gabarito como errado, né? Vamos ver aqui as outras. Os sintomas do AVC vascular isquêmico são tontura, perda de equilíbrio ou de coordenação. Os ataques isquêmicos podem se manifestar-se também com alterações na memória, na capacidade de planejar as atividades diárias, bem como a negligência. Os sintomas do acidente vascular hemorrágico intracerebral caracterizam-se com aparecimento de náuseas, vômitos, confusão mental
e até mesmo perda da consciência e acompanhado por sonolência, alterações de batimento cardíaco, frequência respiratória e convulsões, beleza? Os principais fatores de risco para a ocorrência de AVC são consumo frequente de álcool, hipertensão, diabetes, beleza. Então, aqui está errado e totalmente errada é a letra A, que é o nosso gabarito. Próxima questão. As doenças cerebrovasculares estão em segundo lugar no topo de doenças que mais acometem vítimas com óbito no mundo. A linha do cuidado do acidente vascular cerebral, instituída em 2012 e parte integral da rede de atenção de urgência e emergência, propõe uma redefinição de estratégias que deem conta das necessidades específicas do cuidado do AVC. Segundo o Manual de Rotinas de Atenção do AVC, 2013, Ministério da Saúde, é correto, então ele pede a correta, afirmar que a tomografia de crânio sem contraste e a ultrassonografia são os exames de imagem recomendados para diagnóstico e diferenciação entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico. Bom, a tomografia de crânio sem contraste, beleza. Tá? Mas a ultrassonografia não entra aqui, né, como... Principalmente aqui na diferenciação, essa segunda opção aqui. Tem a tomografia, que já foi dita aqui. Eu posso ter aí a ressonância magnética, então não seria... Mas a tomografia seria o principal, tá? Então isso aqui está errado. A escala de avaliação recomendada para a utilização no pré-hospitalar é a de NICE, o seu alto nível de acurácia. Pô, seria até usado no intra-hospitalar, né? Mas no pré-hospitalar tem outras escalas mais rápidas de ser utilizadas, né? Um exemplo é a escala de Cincinnati, né? Que você vê ali a fala do paciente, né? Para levantar os braços, enfim. Mobilidade, a face, tá? Então seria mais utilizada a Cincinnati nesse caso. Isso aqui está errado. Os principais sinais de AVC são perda de força, insensibilidade, cefaleia, dificuldade de fala e febre. Febre não, né? Está errado. Os principais fatores de risco para AVC são sexo feminino, crianças e raça negra. Bom, tá errado, né? Sexo feminino, criança. Raça negra, sim, pela questão da hipertensão, mas não são os principais fatores aí para risco do AVC. Déficits neurológicos leves, sem repercussão funcional significativa, cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo nos últimos 14 dias e punção lombar nos últimos 7 dias são critérios de exclusão para esse tratamento, sim. Porque se você vai fazer um tratamento com antitrombolíticos, né, principalmente, e esse paciente ele fez uma cirurgia de grande porte, ele tem uma possibilidade de que eu faça um sangramento maior, que ele tenha um maior prejuízo, eu não vou indicar para ele, né, então são critérios de exclusão para esse tratamento, então eu vou marcar a letra E como nosso gabarito, tá bom? O acidente vascular cerebral é uma das maiores causas de morte e incapacidade adquirida em todo o mundo. É muito importante que o técnico de enfermagem saiba o monitoramento dos parâmetros fisiológicos do AVC isquêmico, sobretudo a pressão arterial nos pacientes candidatos a trombólise ou pós-trombólise. Neste caso, a pressão arterial desses pacientes deve ser controlada com antihipertensivo endovenoso e mantida em. Quando se fala de tratamento para pacientes que tem um trombo ali instalado, e tem esse risco aí, uma trombólise, enfim, tem que verificar que, ao pensar, primariamente, você vai pensar, vamos baixar essa pressão arterial aí, desse paciente, porque a pressão arterial alta é um risco elevado, no caso que ele, antes de ele ter esse AVC, tá? Quando ele tem esse AVC, ele tem que regular ali aquela pressão, e você vai baixar a pressão, mas você não vai baixar tanto, porque corre o risco de você baixar muito a pressão daquele paciente, e ele tem uma dificuldade de suprir, né, uma área afetada. Você pode sim levar esse paciente a ter uma deficiência nessa parte. Então você tem que manter a pressão arterial dele mais baixa, controlada, de forma que também não baixe rapidamente ela, tá? Aí ele coloca aqui, ó, letra A. Mantida, né, abaixo de 160, não, acima de 160 por 100 milímetros, se tentar, acima não, né? Tá errado. Acima de 180, não, acima também não. Aí letra C, abaixo de 180 por 105 e tentar manter a pressão arterial sistólica, preferencialmente acima de 160. Essa aqui é que parece mais correta, até porque essa de baixo aqui, abaixo de 150 também não seria o indicado.
Normalmente o paciente, quando tem um AVC, ele está com a pressão mais elevada. Então, manter uma pressão abaixo de 180 seria o certo, pelo manual. E uma pressão ali, um pouco, ele colocou aqui um pouco acima, né? Acima, preferencialmente acima de 160, mas você manter, vou ter como ela correta, mas para você manter ali nesse limiar de 160, né? Então, essa daqui está correta. Entender que eu vou baixar a pressão, mas também não vou baixar ela muito, deixar ela muito baixa, porque eu tenho um risco aí de trazer uma deficiência da perfusão para esse paciente, tá? O acidente vascular encefálico isquêmico, também conhecido como AVC isquêmico, é uma condição médica grave que ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro, resultando em danos teciduais devido à falta de oxigênio e nutrientes. São fatores modificáveis ou passíveis de tratamento para evitar esse tipo de AVC, exceto, então, que é o exceto. Aí colocou obesidade, tabagismo, diabetes mellitus, hipotensão arterial e doença falciforme. Bom, todas são tem riscos, tá? Todas aqui ou são modificáveis ou são passíveis de tratamento. Só que tem uma aqui que não é um risco para o AVC, né? Que seria a hipotensão arterial. Isso aqui seria o exceto. Hipotensão arterial não é um risco para AVC, por isso aqui é o exceto. Questão tranquila de se fazer. Então foi isso, pessoal. Mais um bloco de questões para vocês aí, esse assunto que é muito importante aí, como eu já falei, para concurso público. Espero ter ajudado vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, divulga o canal, comenta. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike também, faz parte. Se tem alguma coisa a acrescentar, por favor, coloque nos comentários. Bons estudos e até a próxima.